Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa área, assim, bem complexa, onde o Alto Judiciário, negócios privados e, bom, o mundo do futebol brasileiro se encontram. É uma intersecção delicada, né? Exato. Vamos usar informações de fontes como a revista Veja, Infomoney, Gazeta do Povo, Wikipedia e também uma análise mais focada chamada Gilmar Mendes, CBF e Milhões. Uhum. A ideia é explorar essas conexões que envolvem o ministro Gilmar Mendes, suas atividades fora do STF e ver que tipo de perguntas surgem disso tudo. Fica um certo suspense, né? O que será que essas relações indicam? E é fundamental a gente olhar para as atividades de figuras públicas, sabe? Para além do cargo oficial. Especialmente quando pode haver conflito de interesse ou questões éticas mesmo. Certo? Nosso objetivo aqui é mais apresentar os fatos, o que essas fontes levantam, né? E, bom, estimular quem nos ouve a pensar sobre o assunto. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Pode ser o Instituto Brasilense de Direito Público, o IDP. Ah, sim, o IDP. Que foi cofundado pelo ministro Gilmar Mendes, né? Isso está na Wikipédia, a Veja também menciona. E um dado que chamou muita atenção, que a Veja trouxe em 2017. Qual foi? Foi que o IDP teria recebido 7,5 milhões de reais da JBS. Isso entre 2008 e 2016, via patrocínios. 7,5 milhões da JBS. É um valor considerável. Pois é, e aí, claro, começou o debate. Como fica acumular a função de ministro do STF e ser sócio de uma instituição de ensino que recebe patrocínio, assim, pesado, de grandes empresas? Uhum. A Veja até disse, na época, que alguns colegas do STF achavam a situação, tipo, imprópria, sabe? Meio constrangedora. E essa preocupação não era exatamente nova, né? Porque, segundo a mesma reportagem da Veja, lá em 2008, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Sim. já tinha dito que considerava inadequada essa mistura de juiz com sócio de instituto. O argumento era basicamente o risco, né, de usar o prestígio do cargo para buscar lucro. Usar o prestígio para ganhar dinheiro, basicamente. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Por outro lado, a defesa do ministro, que a Wikipedia cita, diz que a lei da magistratura permite dar aulas, a docência. Certo, tem esse ponto. Mas o alerta do CNJ sobre a inadequação dessa dupla função já existia bem antes, né? Antes dessas polêmicas mais recentes que a gente vai falar. Entendi. Bom, mas a história continua, né? E aí, avançando um pouco no tempo, a gente chega numa conexão mais recente e que também gerou bastante barulho. O IDP e a CBF. Ah, sim. A Confederação Brasileira de Futebol. Isso. A análise Gilmar Mendes, CBF e Milhões e a Gazeta do Povo detalham um contrato, assinado em 2023, com validade de 10 anos até 2033. 10 anos. De um lado, a CBF, com o Edinaldo Rodrigues, que era o presidente na época. Do outro, o IDP, representado pelo Francisco Mendes, que é filho do ministro. O filho do ministro representando o IDP nesse contrato com a CBF. Exatamente. O foco era a gestão da CBF Academy. E o acordo previa, já para 2023, que 84% da receita, que foi de 9,2 milhões, ficariam com o IDP. 84%? E ainda tinha uma multa para rescindir o contrato, que era considerada bem alta. Entendi. E aqui a coisa complica mais um pouco, né? Porque essa análise Gilmar Mendes, CBF e Milhões levanta um ponto bem delicado. Qual seria? Que depois desse contrato milionário ser assinado, o ministro Gilmar Mendes julgou casos que envolviam a própria CBF. Isso é relevante. E não só isso. A mesma fonte diz que pessoas ligadas ao IDP foram nomeadas para cargos importantes na CBF.
diretor jurídico, financeiro, chefe de gabinete. F. Exato. O que, inevitavelmente, levanta a questão. Houve conflito de interesses? O Código de Processo Civil fala de suspeição, né? Que é quando o juiz deveria se afastar se existe dúvida sobre a imparcialidade dele. Faz sentido questionar, realmente. E nesse meio tempo a gente viu aquela confusão na presidência da CBF, né? Uma verdadeira dança das cadeiras. Sim, foi bem movimentado. Teve uma decisão inicial do ministro Gilmar Mendes, que manteve o Edinaldo no cargo, mas logo depois, uma mudança nessa posição permitiu que o TJ do Rio de Janeiro o afastasse. Uma reviravolta. Total. E aquela análise, Gilmar Mendes, CBF e milhões, sugere que a saída do Edinaldo não mudaria o contrato do IDP e até menciona conversas entre o Fernando Sarney, que era oposição ao Edinaldo, e o filho do ministro antes da ação que derrubou o presidente. Conversas antes da destituição? É o que a fonte sugere. E aí, logo depois, surge um candidato único para a CBF, o Samir Chaudhry. A Gazeta do Povo e essa análise descrevem ele como um nome, digamos, agradável aos interesses ligados ao ministro. Um candidato único e agradável. Interessante. E como as fontes explicam essa mudança de postura do ministro sobre o Edinaldo? Ele manteve e depois não manteve. Olha, as fontes não dão uma explicação direta do ministro sobre a mudança em si, elas mais descrevem a sequência dos fatos e essas conexões. Entendi. Focam nos eventos. Isso. A defesa do ministro, que a Gazeta do Povo trouxe, citando o UOL, nega tudo, nega conflito de interesses, diz que é um contrato de direito privado, que quem gere é o IDP e que o IDP é uma instituição de muito prestígio. É a defesa padrão, né? Separar as coisas. Mas é difícil olhar para esse caso isoladamente, né? Se você pegar a página da Wikipedia sobre o ministro, Sei, tem muita coisa lá. tem uma seção enorme só sobre controvérsias, caso Satyagraha, ficha limpa, críticas de outros juristas. Não dá para detalhar tudo aqui, mas mostra que esses questionamentos sobre a mistura do público e privado não são de hoje, sabe? Vão muito além só desse caso da CBF. É um padrão que se repete, então, segundo essas fontes. Bom, resumindo o que a gente viu, tem um histórico já longo de debate sobre as atividades empresariais do ministro através do IDP. Desde a época da JBS, pelo menos. Exato. Com valores bem altos envolvidos e, mais recentemente, esse contrato com a CBF, que parece estar no meio de toda essa turbulência no futebol brasileiro, né? Com interesses financeiros e de influência se cruzando. É exatamente isso. E o que fica pra gente, e pra quem nos ouve, são perguntas pra pensar, né? Sem querer dar resposta pronta, mas pra refletir mesmo. Que tipo de perguntas? Bom, qual é o limite? Onde termina a atividade privada de um juiz de Suprema Corte e onde começa a função pública? Como é que a gente garante a imparcialidade, ou pelo menos a aparência dela, quando tem tanto dinheiro e tanta influência em jogo? É complicado. Precisamos de mais transparência, de controles mais fortes para situações assim como as que as fontes descrevem. E, talvez, a pergunta maior. Como fica a confiança do público na justiça quando episódios assim vêm à tona? Sejam eles ilegais ou só eticamente duvidosos. São perguntas pesadas, né? E que ficam ecoando. Ficam. São questões que continuam aí, em aberto, para a sociedade discutir.